Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. NCHB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,34 e entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 16,73%, mas eu sempre gosto de fazer esse aviso. É todo esse dividendo aqui nessa base de cotação. Para quem tem um fundo lá na base 10, aí não é tudo isso de dividendo. Esse fundo está atualmente a um PVP de 0,76%. Isso indica que o fundo está com 24% de desconto. É um fundo que negocia com a baixa liquidez, apenas 100 mil em média por dia, e é um fundo que vende uma variação negativa de menos 8% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que, quando estava, entre aspas, na normalidade no mercado, ele estava sendo negociado até com um certo ágio. Então ele, que é um fundo de base 10 atualmente, chegou a ser negociado ali a 10,50, 11, até mesmo 12 reais. Mas durante o ano de 2022 para frente, principalmente fundos de papel começaram a sofrer muito. Então esse fundo sofre um recuo para o seu VP e até extrapola isso. Lá em meados de 2023, ele já se encontrava ali na casa de mais ou menos 8,70, 8,60. Durante o ano de 2023, o fundo esboça uma pequena recuperação, chegando a beliscar ali os 10 reais, mas o fundo entra em queda novamente, chegando a patamares de 9. Durante o ano de 2024, o fundo novamente recupera-se um pouco, chegando ali a 9,80 mais ou menos, mas, como todo o mercado, esse fundo entrou em queda novamente, principalmente no final do ano passado, 2024. Então, as suas cotações saem de algo ali na casa de 9 para incríveis 7 e pouquinho. Durante os últimos pregões do ano e os primeiros pregões de 2025, o mercado esboçou uma pequena recuperação, mas já voltou a cair novamente, então esse fundo está atualmente nos seus menores patamares. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com mais de 11.500 cotistas e tem ali mais de 15 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 9,61 e tem um valor de mercado de 146 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo arredondou aqui no site, tá? Mas é 9,9 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo, atualmente, ele está com seu dividendo orbitando entre 0,9 e 1,2. Essa é a média que o fundo vem auferindo. Durante os idos de 2020, esse fundo estava com dividendo muito baixo, algo na casa ali de apenas 0,3. Mas desde que houve a disparada da inflação, aí o dividendo do fundo deu uma boa escalada. Então, durante o momento de inflação altíssima, esse fundo chegou a entregar 1,5 de dividend yield, mas atualmente ele vem numa melhora do dividend yield, mas não porque o dividendo está melhorando tanto. Tá? O dividendo está até de lado, subindo bem pouquinho, mas a cotação caiu tanto que aí sim o dividend yield sobe. Tanto que nominalmente aqui, o que a gente observa? Tá tudo aqui próximo de 10 centavos, arredondando aqui no site, tá? Mas a gente vê que ele tá com arredondamentos nas suas entregas. Então, o dividendo tá meio que de lado, só que a cotação caiu tanto que o dividend yield sobe. Então, no dia 8 de janeiro, esse fundo pagou, no dia 15 de janeiro, 9,9 centavos. 9,1, 9,8, 10. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, eu tô gravando ele no final de janeiro. Então, quando ele for ao ar, provavelmente já vai ter sido anunciado o próximo dividendo lá de fevereiro para ser pago em fevereiro. Pelo que eu vi lá do relatório, mesmo entre aspas com problema, eu acho que esse fundo vai entregar no próximo mês entre 9 centavos, 9 centavos e meio. Talvez tenha uma pequena queda aqui, por questões que ele está sofrendo inadimplência. Se essa inadimplência for paga, aí o fundo, se ele quiser, né, pode ser que ele possa distribuir até mais. Mas, como uma possível inflação vai ser um pouco menor, acredito eu que o fundo vai entregar entre 9 centavos e 9 centavos e meio. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Eu vou deixar para ver isso aqui lá dentro do relatório gerencial, que eu acho que lá é mais fidedigno, porque ele pega um período bem maior do fundo, tá? Nos últimos 5 anos o fundo tá com rentabilidade ruim agora, tá? Mas ele vinha com rentabilidade acima do CDI. E recentemente caiu por causa das quedas da cotação.
Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio aí financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, além de outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato, acessível, e na aquisição da nossa planilha aí, além de vocês terem um ótimo produto, que vai te ajudar inclusive na sua declaração de imposto de renda, ela ainda, na aquisição dela, você apoia o nosso canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Na aquisição dos nossos e-books aí, você vai ter um ótimo produto e, principalmente, vocês apoiam o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar aí. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo aí. Então aqui ele traz algumas informações interessantes. O fundo está 91% alocado aí, diretamente em CRIs. Ele tem 29 devedores, ele não cobra taxa de performance e as taxas gerais ali, ó, geram em torno de 1,10%. Aqui a gente vê o seguinte, ó, que o fundo cobra de taxa 0,2 de administração, 0,85 de gestão, meio 0,05 escrituração e não tem performance. Continuando aqui no relatório, a gestão vem falar um pouco aqui sobre os destaques do fundo. Então a gestão vem falar o seguinte, que o fundo encerrou o mês estando com 91% do seu patrimônio alocado em CRIs, dividido em 29 operações, 134 milhões. Os ativos existentes na carteira têm uma taxa média de IPCA mais 10, isso aqui é taxa de aquisição, tá? Depois a gente vai ver lá naquelas tabelas de sensibilidade, que isso aqui é muito maior hoje. Isso está representando 75% do PL em IPCA, e ele tem ali 16% do PL em CDI mais 4, ó. É 75% do PL é IPCA mais 10 e 16% do PL é IPCA mais 4, CDI mais 4. Ele tem um percentual bem irrisório ali de GPM mais 9. Ou seja, olhando apenas para as taxas, esse é um fundo de alto risco, um fundo high yield, de taxas altas, né? Mas não necessariamente significa que isso aqui seja algo muito arriscado. Quanto mais vai passando esses juros altos, né? Às vezes você consegue uma taxa alta com muito menos risco do que se os juros estivessem mais baixos. Aqui ele fala que, conforme informado no último relatório, eles compraram 5 milhões aí do CRI THL, frente a um fundo grande, né? De 100 e tantos milhões, 5 milhões é relativamente pouco. Ele comprou aí a IPCA mais 11, eles aumentaram 400 mil aí num CRI que eles já têm, ó, no Franco Ribeiro, que eles já possuíam no portfólio. Aqui eles falam sobre a distribuição de 9,9 centavos. Aqui eles vão falar de um problema que o fundo possui, ó. O resultado do mês ficou em linha com o cupom da carteira e os patamares de inflação tendo sido impactados pelo não pagamento da parcela de juros do CRI Manhattan. Isso aqui é uma posição alta que o fundo tem no seu portfólio. Se eu não me engano, ele tem 2 posições grandes no seu portfólio e esse aqui é uma das posições grandes que está dando problema para o fundo. Conforme informamos nos últimos relatórios, a equipe de gestão possui um pipeline de 5 novas operações, ou seja, se esse fundo tiver a mínima chance aí de subir, eles vão fazer subscrição aí, chamada de capital, para tentar aumentar aí, porque eles têm já ativos esperando aí para uma possível subscrição. Aqui ele fala sobre atualização do valor patrimonial, essa parte eu vou pular, e mais abaixo aqui eles falam sobre o CRI Manhattan. Interessante é o seguinte, quando as pessoas veem que alguém está atrasado, calote, inadimplência e tal, as pessoas acham que encerra nisso aí, que o fundo perdeu, né? Ó, conforme explicado no último relatório, a não realização do pagamento de parcela de juros foi decorrente principalmente de um atraso no fluxo de recebidos cedidos lá desse CRI Manhattan. Então eles estão em atraso, eles estão inadimplentes. A operação tem como lastro fluxo de recebíveis atuais e futuros de 2 empreendimentos, um em Fortaleza e o outro em Teresina. Essa operação passou por alguns desafios relacionados à performance de vendas e questões de cartório.
o que levou a uma demora no repasse bancário, desafios na venda e amortização menor do que prevista no cenário base da modelagem inicial. No acompanhamento aí, ó, semanal, está prevista a entrada de novos recursos ao longo do mês de janeiro para fazer frente ao pagamento das parcelas vencidas aí, das PMTs. Sendo assim, o fluxo de pagamento do CRI será repactuado de forma a incluir as parcelas em atraso nas próximas amortizações. Paralelamente, um dos terrenos que foi dado como garantia está em processo avançado de negociação de permuta, o que deverá gerar um relevante fluxo adicional de recursos. A razão de garantia da operação é de 234%, ou seja, para cada R$100 de dívida, o devedor aí, ó, deu R$234 de garantia. Então, se precisar fazer alguma venda e torrar o bem, né, provavelmente eles conseguem recuperar aí, no mínimo, o valor que foi cedido aí. Com o objetivo de trazer mais transparência, eles fazem lá lives mensais. Então, esse vídeo está sendo gravado já no finalzinho de janeiro. Essa data aqui já passou. Então, todo mês, procure saber se você quiser acompanhar, que a gestão faz lives aí, né? Então, se você quiser acompanhar aí o comentário deles. E aqui eu falo sobre aquela tabela de sensibilidade, né? Então, na data de fechamento do relatório, a cota estava 7,93, o que já dava IPCA mais 19, ó. E atualmente, como a cota está nessa faixa aqui de 7,21, já salta para IPCA mais 24. Então, quem compra o fundo lá, mais ou menos, a 9,60, que seria o patrimônio do fundo, é aquela taxa de IPCA mais 11, ó. Então, olha o quanto quem compra o fundo mais barato tem de retorno aí, né? Então, quanto mais barato você comprar, mais retorno vai trazer. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê o seguinte, que o fundo vem distribuindo mais ou menos o que ele está auferindo. Então, em outubro, o fundo distribuiu ali, ó, 9,8 centavos, que dá 1.497.000, ou seja, ele usou 240 mil de reservas. Em novembro, o fundo guardou 3.700. E em dezembro, ele usou mais 1.100 de reserva. Então, aqui, essa última entrega que ele fez ali, ó, 0,09 aqui, ele precisou usar ali R$1.000 de reserva, que é quase nada, né? Nós vamos fazer o cálculo que a gente sempre faz. Nós vamos pegar aqui essas taxas de gestão e administração e ver o que essas taxas aqui, ó, representam frente ao total que o fundo receitou. Vamos ver na prática aqui, ó. Vamos pegar lá 1.191, eu vou arredondar para 1.192, mais 310, que eu vou arredondar para 311. Então o fundo teve de despesas 1.503 vezes 100, dividido por 20 milhões, 495 total do ano aí. Então as taxas do fundo estão em 7,33. No quesito de taxa, eu acho aí taxas bem aceitáveis aí. E o fundo ainda tem uma reserva, né, de 6.847. Então, se ele precisar, né, ele tem mais dinheiro para usar aí, só que as reservas, frente ao que já aparentemente tinha, né, ele usou 240 mil aqui, praticamente as reservas zeraram. Aqui ele mostra como é que é a composição das receitas. A gente vê aqui os segmentos dessas receitas, a composição das receitas. E aqui ele fala o seguinte, o CRI Manhattan impactou 0,07 aqui, ó. Sendo que o fundo distribui aqui 9 centavos, é um percentual interessante aqui da receita que impactou, né? Então, e outro ponto aqui é se observar o seguinte. Aqui, geralmente, a defasagem é de 2 meses, podendo chegar a 3 meses, dependendo dos CRIs aí. Então, esse fundo pagou referente um IPCA ali, ó, de 0,56. Como novembro, ele vai puxar a maior parte ali do IPCA de novembro, 0,39, por isso que eu acho que pode ser que o próximo dividendo do fundo caia para uns 9,5 centavos. E aí, lá para março, ele pode voltar aí aos 10 centavos novamente. Agora, se nesse meio termo ele receber esses atrasados aí do CRI Manhattan, aí pode ser que ele consiga manter um patamar de 10 centavos aí. Aguardemos para a gente ver aí o que isso vai realmente impactar. Aqui ele mostra a rentabilidade, né, a cota patrimonial e o dividendo entregue e o dividend yield frente à cota patrimonial, né? Seria interessante se eles também trouxessem um dividendo frente à cota mercado. Por quê? Você não compra cota patrimonial. O que eu quero dizer com isso? O fundo vale esse valor aqui de 10, 9,80, 9,60, mas você está comprando ele por 7, né? Então, esses 9 centavos aqui, quase 10 centavos entregues, frente a 9,60 dá 1%. Agora, frente a 7 e pouco, aí esse dividend yield aqui vai lá em cima. Enfim. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse nosso fundo imobiliário aí, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo
você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você considera esse fundo arriscado ou um fundo tranquilo? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu sempre que vou falar de algum fundo imobiliário, eu tento ser transparente aqui para dizer se eu tenho ou não tenho e os motivos pelos quais eu tenho ou não tenho. Então, esse é um fundo que eu não tenho e não teria, só por questões de gosto pessoal. Eu acho que ele é um fundo arriscado, ele é um fundo de alto risco, mas nem se compara com DEVA, HCTR, TORD, aqueles trem lá, sabe? Eu acho que, por exemplo, o fundo está com um ativo interno dando problemas, mas ainda assim, mesmo que esse ativo interno tenha uma certa concentração, isso não afeta severamente o fundo aí. E eu acredito que o fundo, na pior das hipóteses, vai sim conseguir recuperar esse crédito que eles estão perdendo aí. Ao contrário de HCTR, DEVA, TORD lá, né? Que a própria gestora, de certa maneira, é meio que conivente, porque eles são meio que sócios também, né? Dos devedores e tal. Então, aqui eu acho que eles devem recuperar minimamente aí parte do prejuízo. E tem mais, como o fundo está amplamente descontado, de novo, eu não tenho interesse em ter, mas como o fundo está amplamente descontado, eu acho que pode ter nesse fundo a tal da margem de segurança, né? Você compra ele tão barato que, mesmo que o fundo perca parte do seu patrimônio, você comprou ele tão mais barato que isso ainda assim é algo vantajoso. Mas enfim, o fato de eu estar falando essas informações a respeito do fundo, né, não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Esse é um fundo com, teoricamente, né, pouco número de cotistas, baixa liquidez, e o dividendo na base 10, para mim, não é um dividendo atrativo. Esse dividendo, no atual preço, eu acho um dividendo muito bom. Então fica a seu critério aí se você deve comprar ou não. Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de ajuda para consultoria ou mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e ele mostra o dividend yield médio, dividend yield dos últimos 12 meses, o valor nominal desse dividendo médio. E aqui que ele faz um comparativo que eu acho que é mais assertivo do que o comparativo que tem lá naquele site, né? Então o fundo vem com uma ótima rentabilidade aí, ó, de mais de 340% desde que ele veio a mercado, enquanto o CDI líquido, sempre que traz informação de CDI, na minha humilde opinião, as gestoras deveriam trazer o CDI líquido. Então o CDI líquido é de 240%. E aí fica, né, os abobaiados de plantão dizendo que fundo imobiliário não presta e tal. Lógico, se você olhar aí em pouco prazo, né, aí não tem, mas o comparativo tem que ser no longuíssimo prazo. Porque, beleza, agora a taxa, a renda fixa está pagando alto. E quando a renda fixa estava em 2%? E os fundos pagavam ali minimamente 8, 9, 10, 12%. Então, enfim, né? E aqui ele também faz um outro comparativo com o IFIX. Comparar com o CDI é só porque o mercado gosta, não é justo. Comparar com o IFIX, que aí são outros fundos imobiliários, é mais justo. Então esse fundo também vem com a rentabilidade muito acima do IFIX, o que eu vejo de forma muito positiva. Aqui ele mostra a performance no mercado secundário, que recentemente a cotação vem caindo, o volume de negociação e o número de cotistas que está em linha ali com esses próximos desses 12 mil. Atualmente ali 11.500 ali. O fundo está meio que lateralizado nos últimos dias aí, nos últimos meses, né? Aqui a gente chega finalmente na carteira, no portfólio que o fundo possui. Esse CRI Marechal representa quase 9% do PL e o CRI Manhattan, que é o que está dando problema aí, ó, é o percentual alto, 8% do PL. Dali para frente já começa a entrar no patamar mais saudável, de 7, 6% aí, que eu acho que são percentuais de exposição bem mais seguros, né? Então esse CRI aqui, ó, 7,93 e daqui para frente ele começa a pulverizar mais os devedores aí. O que eu sugiro é que você olhe um por um, né? Veja se não tem duplicidade de devedores, mas essas exposições eu considero ser um pouco mais tranquilas aí. Como a gente já viu lá anteriormente, 75% do PL
é uma taxa de IPCA mais 10, 15% do PL CDI mais 4. E quando coloca a marcação ao mercado, né, ela sobe ainda mais. E como o fundo está descontado, aí tem a tabela de sensibilidade, aí é mais ainda do que isso aqui, né? Enfim, continuando aqui, ele mostra a exposição por ativos, né? Realmente 9 e 8% aquelas exposições. Os devedores, na sua imensa maioria, são do tipo pulverizado. Eles têm 38% de tipos concentrados, 75% do PL é IPCA, o percentual quase irrisório é IGPM, 16% CDI, e o fundo tem ali quase 10% em caixa. Então, segmento, 53% loteamento, que apesar de ser arriscado, eu ainda considero um setor tranquilo, eu não vejo muito problema nesse setor. Corporativo, residencial, antecipação de aluguel, caixa, né? Ele tem ali 91% alocado diretamente em CRIs, então é um fundo de papel puro sangue, eles não têm exposição a fundos imobiliários, ele tem diversificação por securitizadoras, e aqui a gente chega na discriminação dos ativos. Eu vou direto para aquele que, entre aspas, está dando problema, né? O CRI Manhattan aqui, ó. Então ele já falou lá que de empreendimentos Fortaleza, Teresina, né? E o que foi dado como garantia desse ativo aqui, ó? Alienação fiduciária e hipoteca das unidades. Então isso aqui, ó, o próprio imóvel foi dado como garantia. Isso aqui para mim é algo muito bom. Alienação fiduciária das SPS, de cotas SPE. Alienação fiduciária de 4 lotes de land bank aí do grupo como garantia adicional. Fundo de reserva, fundo de despesas. O LTV ali de 250% entre a soma de todas as garantias e o saldo de devedor do CRI, com obrigação, aval do sócio. Então, o fundo tem bastante garantias aqui, né? Não acredito que dê alguma coisa grave. Então, o fundo consegue acionar essas garantias aí, se for o caso. E ainda assim, esse tipo de problema aqui, ó, aparentemente, não é porque esteja acontecendo algo grave com a empresa, que a empresa está em recuperação judicial e, sabe, corre um risco severo aqui. É mais por questão de descasamento de fluxos. Então, também não vejo como sendo um problema muito grave aí para o fundo. Mas ainda assim, se ocorresse o pior, o fundo perderia 8% do seu patrimônio. Arredondando o patrimônio ali para 10, poxa, o fundo ainda valeria 92. 9,20, né? R$10, o fundo ainda valeria 9,20. Se você comprar um fundo que, mesmo se ele perdesse isso, que não perde, tá, gente? Você comprar por 7, então é uma grande margem de segurança aí na compra. Nesse sentido, nessa ótica, eu acho que para quem quiser ter uma carteira diversificada, pode ter esse ativo aí. Eu só não o tenho por questões de gosto pessoal. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't